Fala galera, belezinha? Tudo tranquilo? Estamos começando mais uma aula do canal 10 História. Se você chegou agora, saiba que essa daqui é a segunda aula de Renascimento. Se você não viu a primeira, que é essa daqui, a gente vai agora falar da origem do Renascimento, das causas do Renascimento, enquanto nesta aula aqui em cima a gente discutiu as características básicas e fundamentais do pensamento renascentista. Tudo bem? Então, vamos embora, tamo junto. Causas do Renascimento. Bom, antes de mais nada, vamos dizer o seguinte. A Itália é o berço do Renascimento. Olha só que expressão bonitinha. Você provavelmente já ouviu essa expressão. A Itália é o berço do Renascimento. Ou seja, é na Itália que começa o Renascimento, é na Itália a origem do pensamento renascentista. Por que na Itália? Primeiro, porque o Renascimento depende de comércio. Por que depende de comércio? Porque a maior parte dos primeiros renascentistas são advogados. São advogados. Dante Alighieri, Francisco Petrarca, Giovanni Boccaccio. E por que, qual que é a relação do advogado com o comércio com o Renascimento? Porque, por causa do comércio, eu preciso estudar melhor as leis, porque agora eu tenho uma quantidade maior de trocas comerciais, e essas trocas comerciais exigem contratos mais sofisticados, então eu vou estudar direito. As chamadas studias humanitatis. O que é isso? Os estudos humanos. Esses estudos humanos estudam lógica, estudam leis, estudam oratória, ou seja, estudam os gregos, que são ótimos em lógica, em oratória, em legislação. Então nós vamos ler os gregos, vamos ler os romanos, e aí vamos descobrir uma outra forma de pensar. Agora, o Renascimento também depende do comércio, porque é dentro do comércio que eu tenho o ambiente urbano. E a cidade é muito importante, porque a cidade gera muitos contatos entre as pessoas, e esses contatos fazem as pessoas pensarem de outra maneira. Eu não sei, aliás, escreve aqui para mim. Em que cidade que você está? Eu adoro perguntar isso. Em que cidade que você está? Escreve aqui embaixo. Qual que é a tua cidade? Porque se você está numa cidade grande, provavelmente você está acostumado a ver gente de piercing, tatuada, de cabelo vermelho, não é? Com alargador de orelha. Você está mais acostumado a ver shows, palestras de grandes grupos, de grandes nomes. Se você está numa cidade pequena, provavelmente não tem muitas pessoas de cabelo vermelho, tatuada, com piercing, né? Homem de cabelo comprido, mulher de cabelo curto. Em geral, essa diversidade é maior nos grandes centros urbanos. Escreve aqui se eu estou errado, por favor, quero aprender, me conta. Eu moro em Campinas. Campinas é uma cidade de 1 milhão de habitantes. Pouco mais, né? 1.200.000, 1.300.000 talvez. Eu não sei, me fala da tua cidade, me fala como é que é isso, estou louco para conhecer. É uma loucura essa história de dar aula na internet, porque você não conhece a pessoa com quem você está falando. Então me conta alguma coisa aqui embaixo, por favor. Né? Veja se isso se verifica, me conta como é que é. Mas de toda forma, isso que eu posso afirmar com certeza, dentro da cidade, e quanto maior a cidade, maior o número de pessoas, maior o número de relações, maior o número de trocas, maior o número de contatos entre as pessoas. Tudo bem? E esses contatos entre as pessoas fazem com que as pessoas pensem e mudem a sua forma de pensar com maior velocidade do que nos pequenos centros urbanos e, sobretudo, do que no mundo rural. Né? No mundo rural. Se você é morador de área rural, adoraria saber como é que é o seu pensamento. Comenta aqui embaixo. Aliás, se inscreve no canal, né, para acompanhar as outras aulas. Bom, além do desenvolvimento comercial e do desenvolvimento urbano, a gente precisa de contato com os árabes. Porque os árabes, cara, os bizantinos, né, que são cristãos lá do Império Bizantino, que estão nessa aula aqui em cima, eles são criaturas absolutamente fantásticas do ponto de vista científico. Pô, os árabes promoveram um monte de avanço científico durante toda a Idade Média, os bizantinos também. Então é muito interessante você conhecer a cultura árabe. Eu não sei se eu tenho uma aula no canal sobre o Império Árabe, talvez não, mas preciso gravar. Tenho sim. Dá uma olhada aqui. Também tem, tá aqui, ó. Dá uma olhada aqui. Então esse contato com os árabes e com os bizantinos permite uma produção de conhecimento muito maior. Os árabes e os bizantinos continuaram lendo gregos, lendo romanos,
Então, ao ter contato com os árabes e com os bizantinos, a gente tem um contato maior com diversidade, com produção de conhecimento. É fundamental para o Renascimento. Tá claro? Outra coisa. Pô, se eu estou falando de valorização da cultura greco-romana e eu sou um cara que mora perto de Roma, é claro que eu vou tropeçar em cultura romana o tempo todo, né? Os aquedutos, os fóruns, os templos religiosos, o Coliseu. Então, assim, né, dentro da Itália você tem a presença desses elementos com muito maior intensidade, né? Então, primeiro, vida urbana. Segundo, vida comercial. Terceiro, contato com outros povos, bizantinos e árabes, sobretudo. São herdeiros naturais do Império Romano. Quinto ponto. Dentro da cidade eu tenho um monte de gente que tem muito dinheiro para bancar artistas. Então qual que é a pegada? Eu tenho gente a fim de pagar para ter um quadro de si, né, dele mesmo, na sua parede. Ou um quadro da sua esposa na sua parede. Aniversário de casamento, aniversário da dona onça, né, da patroa, da esposa. Pô, pinta um quadro dela. Já pensou que legal? Você não ia gostar? Né? Um retrato seu para pendurar na parede? Sensacional. Sensacional. Então, esse pensamento, né, de financiar um artista se chama mecenato. Mecenato. O que é mecenato? Significa que eu vou ser mecenas de algum artista. Ou seja, eu vou pagar para esse artista pintar quadros para mim. Pode ser um só, ou podem ser vários, né? Tem diferentes tipos de mecenato, mas eu posso contratar um artista para pintar só para mim, como a família Médici vai fazer, ou eu posso contratar um artista para pintar apenas um quadro para mim, como muitos vão fazer. Tudo bem? Tá claro? E por que tem que ter dinheiro para fazer isso? Bicho, porque não é barato. Não é barato. Então, para ter capacidade de praticar o mecenato, você precisa ser um homem rico. Então, dentro da cidade, eu tenho comerciantes. Esses comerciantes, esses burgueses, eles têm dinheiro. Com esse dinheiro, eles vão financiar os artistas. Belezinha? Tá claro? Vamos, então, direto para as fases do Renascimento. A primeira fase é o que a gente chama de Trecento. Está lá no século XIV. No Trecento, eu tenho a transição da cultura teocêntrica para a cultura antropocêntrica. Então são os primeiros pensadores que estão deixando de ter Deus no centro, né? Deus como referência no centro das suas atenções, para passar a ter uma abordagem antropocêntrica, ou seja, com o homem no centro das suas atenções. O primeiro cara que a gente pode falar disso é o Dante Alighieri, que vai escrever a Divina Comédia. Divina Comédia, né, descreve lá os ciclos do céu, os ciclos do inferno, mas, sobretudo, ele está falando de dois homens, né? É o poeta Virgílio que está conduzindo Dante pelo céu e pelo inferno, e está falando de vingança sobre dois homens, né? Então, uma obra importantíssima do Dante Alighieri. Francesco Petrarca, ele vai escrever a Ad Italia, a lírica do cancioneiro, né? Também é um literato, também é um cara da literatura, e ele vai fazer uma coisa interessante. Ele é o primeiro sujeito a propor que a origem do homem é na África. Olha que interessante. Infelizmente é um sujeito absolutamente racista, né? Absolutamente racista, mas ele tem um pensamento, ele tem um insight interessante que a origem do homem está na África. Giovanni Boccaccio escreve o Decameron. Giovanni Boccaccio, Decameron, é um outro literato, é um outro cara que vai mexer com literatura. O Decameron, recomendo a leitura, é um livro grosso assim, mas ele está dividido em 100 novelas, né? Então ele tem 10 temas, dentro de cada um desses 10 temas, 10 histórias, então ele tem 100 novelas. Absolutamente fantástico, coisas divertidas e coisas bastante tristes ali. Ele fala da traição, ele fala da igreja, sempre numa abordagem tirando sarro, mas é um humor meio complicado para hoje, tá? Para hoje em dia. Por fim, temos um pintor no Trecento, né? No século XIV, o Giotto. Giotto, ele pinta isso aqui, por exemplo. Ou seja, ele pinta figuras com aspecto humano e com traços de individualidade. Repara que nesse São Francisco de Assis,
O Giotto ele está pintando com contorno, ele está pintando natureza. Ah, professor, mas é uma árvore morta, pelo amor de Deus. Mas é assim. Se você compara com uma outra obra medieval, você vai perceber que na obra medieval eu não falo tanto de natureza, não. Ele está pintando uma cena, então tem movimento. Você pega a arte bizantina, o que é? Tem aquele cara eternamente assim. Para o Giotto, não. Para o Giotto é uma cena. Então tem São Francisco alimentando os pássaros, por exemplo, né? Então é uma cena de cotidiano da vida dos santos. Não é isso? Bom, vou terminar essa aula aqui. A gente vai começar a aula 3, que fala do Quattrocento, no próximo vídeo. Espero você. Até mais.